Nem todo bicho realmente perigoso é grande e medonho, sabia? A maioria dos animais mais mortais do planeta são muito menores do que se imagina. Aliás, a maioria deles são tão minúsculos que caberiam na palma de sua mão. Dá para imaginar? Embora poucos deles realmente causam medo, a verdade é que as toxinas dos animais mais mortais do planeta são muito potentes. Algumas podem matar em apenas 20 minutos, enquanto deixa a vítima paralisada e sofrendo dores terríveis enquanto isso. Parece terrível, não é mesmo? O pior de tudo é que nossa lista de mortes causadas por alguns dos animais mais medonhos do mundo não para por aí, e podem ser muito piores. Um bom exemplo é do conus, um molusco aparentemente inocente, que pode causar muita, mas muita dor mesmo. Mas nada se compara ao mais mortal dos animais mais mortais do planeta. Seu veneno é tão potente que dezenas de pessoas poderiam morrer de uma só vez. Quer saber qual bicho é esse? Então não deixe de acompanhar nossa lista até o final. Seja muito bem-vindo a esse humilde programinha. Você está no canal Os 10 Mais. Para começar nossa lista de hoje, em 10º lugar, está a abelha africanizada. Derivadas do cruzamento entre abelhas africanas e europeias, elas são grandes produtoras de mel, mas a agressividade desses pequenos seres, considerados um dos animais mais mortais do planeta, dificulta bastante o trabalho. Até porque é preciso investimentos pesados em equipamentos de segurança. A toxina liberada na hora da picada da abelha africanizada pode causar reações alérgicas e, dependendo do caso, pode até mesmo matar a vítima. Mas o problema não está só na toxina desses pequenos bichos. O grande agravante e o que torna essas abelhas muito perigosas é que elas costumam atacar em grupo, o que raramente permite que a vítima sobreviva. As abelhas africanizadas geralmente são muito mais defensivas que as outras espécies de abelha e reagem a perturbações muito mais rapidamente do que as abelhas ocidentais. Elas podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros. As vítimas geralmente recebem 10 vezes mais picadas que nos ataques de abelhas europeias. E elas também já foram responsáveis por matarem grandes animais como cavalos. Certamente, ninguém quer chegar perto dessas abelhinhas. 9º lugar da lista está a mosca do sono. Também conhecida como mosca tsetse, elas não têm qualquer veneno. Mas então, por que ela está na lista dos animais mais mortais do planeta? Se você se perguntou isso, fique sabendo que a resposta não é nada agradável. Elas, na verdade, transmitem a doença do sono, por meio de uma espécie de protozoário, que se reproduz dentro do corpo humano, até invadir o cérebro de suas vítimas. A doença, por sua vez, causa febres, tremores, dores musculares, vários problemas neurológicos. Dependendo da agressividade, pode matar entre 6 meses e 6 anos depois do início da infecção. Existem 3 grupos desta mosca, todas hematófilas. É encontrada desde o Lago Chad e do Senegal, ao oeste, até o Lago Vitória, ao leste. Esta região é banhada pelo rio Congo e seus afluentes, sendo conhecida como coração verde do continente africano. A umidade do local favorece o aparecimento de insetos das mais diversas espécies. Como muitos insetos, essas moscas não põem ovos, mas sim as larvas, diretamente no solo, onde se enterram. Poucas horas depois elas se tornam pupas, forma intermediária entre a larva e o inseto adulto, com duros casulos castanhos. Após 6 semanas estão adultas, prontas para carregar os tripanossomas causadores da doença do sono. 8º lugar, Conus geographus. Apesar de parecer inocente, esse molusco injeta em suas vítimas, por meio de uma espécie de arpão guardado na concha, uma mistura fatal de toxinas. Embora existam vários registros de mortes humanas causadas por esse bicho, a verdade é que ele se alimenta mesmo de peixes. Cientistas descobriram que uma espécie de molusco tem uma estratégia peculiar para capturar suas presas. Esses animais lançam insulina na água para provocar hipoglicemia em cardumes de pequenos peixes. Dessa forma, eles ficam mais lentos e desorientados, tornando-se alvos mais fáceis. Acidentes com conus causam envenenamentos humanos graves e até mesmo óbitos por sua ação neurotóxica de substâncias denominadas conotoxinas, indutoras do bloqueio de receptores sinápticos e causadoras de paralisia muscular miorrelaxante, ocasionando em parada respiratória entre os 40 minutos a 5 horas após o contato. A maioria dos acidentes fatais até hoje aconteceram na Austrália. Existem aproximadamente 30 registros de humanos mortos por espécies de conus.
As vítimas humanas sofrem pouca dor, porque o veneno contém um componente analgésico. Uma espécie de conus, chamada de cigarete sanail, ou caramujo do cigarro, pode matar um humano em menos de 5 minutos. Daí o nome de caramujo do cigarro, porque a vítima só tem tempo de fumar um cigarro antes de morrer. Pesquisadores estudam a fundo essas espécies pelo fato deles possuírem enormes possibilidades para a produção de drogas analgésicas, pois certas proteínas contidas neles podem atacar receptores de dor humanos específicos e podem ser até 10.000 vezes mais potentes que a morfina, sem os efeitos colaterais. Sétimo lugar da lista, peixe-pedra. O peixe-pedra é encontrado na Nova Zelândia, na Austrália e em algumas regiões do Brasil, confundidos facilmente com pedras ou corais. Eles sobrevivem até um dia fora d'água. Dizem que eles estão entre os peixes mais mortíferos do mundo, trazendo um veneno potente em suas barbatanas dorsais espinhosas, forte o suficiente para matar um humano. E parece que outros fatores deixaram a família dos stonefish ainda mais assustadora. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Kansas, Estados Unidos, além do veneno letal, o peixe-pedra possui ossos equivalentes a canivetes presos em seus olhos. O mecanismo de canivete, conhecido formalmente como sabre lacrimal, está localizado logo abaixo do olho do animal, um em cada bochecha. A equipe identificou tal recurso como exclusivo do peixe-pedra, uma vez que funciona como espinhos protetores que atuam em sua defesa contra grandes predadores marinhos. Estes peixes podem habitar também praias rochosas e lagoas com fundos de pedras. Trata-se de um peixe que é solitário e territorialista e costuma permanecer quieto, sem se mexer, o que permite que as suas presas se aproximem e não os vejam. Se uma pessoa pisar um peixe-pedra, o que acontece várias vezes, o seu veneno causa dor intensa e intratável, pois nem a morfina consegue aliviar a dor. A pessoa é forçada a aguentar uma dor insuportável durante várias horas. Há mesmo relatos de pessoas que depois de pisarem em um peixe-pedra, chegam a pedir aos médicos que amputem o membro infectado com o veneno, pois não há nada que alivie a dor provocada pelo seu veneno. A sua picada pode ser fatal para as crianças e pessoas idosas se não houver cuidados médicos. Sexto lugar, mamba negra. A mamba negra é uma serpente muito agressiva quando ameaçada e extremamente venenosa. Ela é considerada uma das serpentes mais mortíferas do mundo. A espécie, que vive cerca de 11 anos na vida selvagem, é encontrada na África, sendo comum em regiões de savanas bem arborizadas e florestas ribeirinhas. As mambas negras possuem coloração acinzentada e apresentam como característica mais marcante a coloração negra do interior da boca, o que acabou dando origem para o seu nome. Pesam cerca de 1,6 quilos e são relativamente grandes, podendo atingir aproximadamente 4 metros de comprimento. A agilidade dessas serpentes é um ponto que impressiona. As mambas negras estão entre as mais velozes do mundo, atingindo cerca de 20 km por hora. Vale frisar que essa capacidade é usada principalmente para fugir de possíveis predadores e não para atacar uma presa. O veneno da mamba negra possui toxinas potentes que podem desencadear um ataque cardíaco e matar uma pessoa. Caso o paciente não procure imediatamente o médico para a aplicação do soro antiofídico, pode morrer em cerca de 20 minutos. Infelizmente, em muitas áreas, o soro não está disponível e o número de mortes nessas regiões é maior. Vale destacar que a mamba negra, normalmente, evita o confronto com seres humanos. Entretanto, caso se sinta acuada e ameaçada, ela levanta parte do seu corpo, abre a boca e realiza diversas picadas consecutivas, injetando seu poderoso veneno. Tá gostando desse vídeo? Então, para você que já é inscrito no canal, nós vamos agora para o nosso top 5 da lista de hoje. Em quinto lugar na lista está o dragão de Komodo. O dragão de Komodo, apesar do nome, não solta fogo pela boca. Entretanto, esse grande lagarto é extremamente perigoso. Os dragões de Komodo são encontrados em alguns poucos lugares do planeta. Eles vivem em 3 ilhas do Pacífico, a Ilha Rinca, a Ilha das Flores e a Ilha de Komodo, local que originou seu nome. É um animal extremamente rápido, agressivo e inteligente. Algumas pesquisas comparam sua inteligência com a dos mamíferos. Esse animal é o maior lagarto do mundo, chegando a atingir até 3,5 metros de comprimento quando adulto, e seu peso pode superar os 100 quilos.
Quando filhote, após sair do ovo, ele apresenta aproximadamente 25 centímetros. Para atacar suas presas, o dragão esconde-se até chegar a hora certa de dar a sua mordida poderosa. Quando a presa aparece, ele rapidamente a ataca, usando a força de suas patas e cauda, que são capazes de derrubar até mesmo árvores. Por muito tempo, acreditou-se que a mordida do dragão de Komodo levava a presa à morte em virtude da grande quantidade de bactérias que havia em sua boca. Os pesquisadores passaram anos acreditando firmemente que as bactérias patogênicas causavam infecções. Entretanto, hoje se sabe que os dragões apresentam algo muito mais perigoso em sua boca, um veneno. Quando o animal dá uma mordida na vítima, causa-lhes uma ferida profunda por onde o veneno é introduzido. Os dragões produzem uma substância semelhante à de outros répteis, como as cobras. Esse veneno diminui a pressão sanguínea e a coagulação do sangue, por consequência, o animal acaba morrendo em decorrência da hemorragia. Podemos afirmar, então, que o dragão de Komodo é um animal peçonhento. Após a mordida, o dragão deixa a vítima no local e volta tempo depois após a sua morte. Eles conseguem seguir seus rastros e voltar ao local onde ocorreu o ataque, graças ao seu olfato apurado. Ao chegar e encontrar seu alimento já morto, ele devora-o rapidamente. Quarto lugar da lista, víbora de carpete. A víbora de carpete, às vezes chamada de víbora em escala de serra, é uma cobra venenosa encontrada principalmente na África e na Índia. Este réptil é conhecido por ser capaz de atacar rapidamente e sem aviso prévio. Normalmente, é muito venenoso, portanto, uma mordida pode ser fatal. A cobra normalmente tem marcas marrons ou cinza que tendem a camuflar o réptil, dificultando a observação até que uma pessoa seja mordida. Essa cobra geralmente tem entre 38 e 60 centímetros de comprimento, mas pode chegar ocasionalmente até 80 centímetros de comprimento. A cabeça de uma víbora de carpete é um pouco mais larga que o resto do corpo. Também é plana no topo com um focinho ligeiramente arredondado. Escalas cobrem a cabeça e a barriga do animal. São relatadas mais mordidas dessas cobras do que na maioria das outras víboras venenosas. Isso se deve em parte ao fato de esses animais geralmente serem discretos e as pessoas tropeçarem neles acidentalmente. São répteis de temperamento rápido que não precisam necessariamente ser provocados antes de atacar. As cobras são extremamente velozes e dão pouco ou nenhum aviso de que planejam atacar. Além de morder com frequência, uma víbora de carpete carrega uma grande quantidade de veneno. Uma cobra média pode transmitir até 12 mg por mordida. Uma dose letal para um adulto típico é de apenas 5 mg. Por esse motivo, as pessoas que são picadas por esse réptil geralmente morrem antes que possam receber tratamento médico. Uma víbora de carpete costuma comer lagartos, sapos e insetos grandes. Também pode comer escorpiões e centopeias, se estiverem disponíveis. Essa cobra geralmente não procura um tipo de presa em detrimento de outro, mas escolhe as espécies mais fáceis de capturar. Terceiro lugar, aranha armadeira. Os aracnídeos do gênero Phoneotria são conhecidos popularmente como aranhas armadeiras ou aranhas de bananeiras, com espécies muito agressivas. Durante o período do dia escondem-se em lugares úmidos e escuros, tendo suas atividades nos horários noturnos. Essas aranhas não constroem teias para capturar suas presas, elas imobilizam a vítima com o auxílio do veneno. Estas aranhas caracterizam-se pela disposição dos olhos em 3 filas, no abdômen há pares de manchas claras, formando uma faixa longitudinal. As pernas apresentam espinhos negros implantados em manchas claras. Sua marca registrada é o comportamento defensivo em posição ereta, com movimentos laterais do corpo e com as pernas dianteiras elevadas. Tal comportamento originou seu nome popular. Estão distribuídas por quase toda a América Central e do Sul, desde a Guatemala até o norte da Argentina, podendo ser encontradas em bananeiras, folhagens, entre madeiras e pedras empilhadas e no interior de residências. As aranhas armadeiras possuem um veneno extremamente ativo em seres humanos, aliado ao seu sinantropismo, ou seja, sua adaptação em ambientes urbanos. Faz com que as armadeiras sejam responsáveis por boa parte dos acidentes com artrópodes peçonhentos no Brasil. Por outro lado, algumas propriedades farmacológicas instigam cientistas que buscam por aplicações biotecnológicas de compostos derivados das toxinas presentes no veneno. Os acidentes provocados por Phoneotria ocorrem durante o ano todo, aumentando a incidência nos meses de abril e maio. Este período coincide com a época de acasalamento das armadeiras, o que as torna mais ativas.
As ações do seu veneno causam retardo da inativação dos canais neuronais de sódio, o que pode provocar despolarização das fibras musculares e terminações nervosas sensitivas, motoras e do sistema nervoso autônomo, favorecendo a liberação de neurotransmissores, principalmente acetilcolina e catecolaminas. No quadro clínico de um acidente com armadeiras predominam as manifestações locais. A dor imediata é o sintoma mais frequente. Apenas 1% dos casos apresentam-se assintomáticos após a picada. Sua intensidade é variável, podendo se irradiar até a raiz do membro picado. Outras manifestações que podem ocorrer são edema, eritema, parestesia e sudorese no local da picada, onde podem ser encontradas as marcas de 2 pontos de inoculação, priapismo, choque anafilático e edema pulmonar. Agora o segundo lugar da nossa lista, os mosquitos. Parece idiota colocar mosquitos entre os animais mais mortais do planeta, mas a verdade é que nós nem desconfiamos do potencial sanguinário desses pequenos seres. Claro que eles, em si, não são mortais, mas as doenças que eles podem transmitir são assustadoras e fazem milhões de vítimas todos os anos ao redor do mundo. A dengue é apenas um dos exemplos disso. Mais de 1 milhão de pessoas morrem a cada ano de doenças transmitidas por mosquitos. Fato que torna esses insetos um dos seres mais mortíferos do mundo. Existem mais de 460 espécies do gênero Anopheles, mosquito que transmite a malária, também conhecido como mosquito da malária. Cerca de 20% delas são capazes de propagar entre humanos o plasmódio, protozoário causador da doença. A fêmea dissemina a malária quando pica uma pessoa infectada para sugar seu sangue, e passa o parasita letal às vítimas seguintes. Este gênero de mosquito é facilmente identificável pelas listras pretas e brancas nas asas. Ele está disseminado por praticamente todo o mundo, com exceção da Antártica. Embora hoje em dia a malária se restrinja às zonas tropicais, sobretudo à África, muitas espécies de Anopheles gostam de climas mais frios e se reproduzem neles. O Aedes é o mais invasivo dos 3 gêneros mais nocivos de mosquitos. Ele é transmissor frequente de infecções virais como a dengue, febre amarela e zika. Assim como o Anopheles, o Aedes é originário de regiões tropicais e subtropicais, mas pode ser encontrado atualmente em todos os continentes, exceto a Antártica. Ele se distingue por marcas brancas e pretas bem perceptíveis nas pernas e costas. Ao contrário dos demais, o gênero Aedes tem atividades diurnas. Antes presente exclusivamente em habitats aquáticos, ele se adaptou aos ambientes rurais, suburbanos e urbanos. A OMS aponta que o Aedes se espalhou da Ásia para a África, as Américas e a Europa nas últimas décadas, sobretudo devido ao comércio de pneus usados, com a água da chuva concentrada em muitos deles propiciando a postura de ovos. Outro mosquito conhecido como mosquito caseiro comum é o Culex, e geralmente prefere sugar o sangue de pássaros ao humano, saindo para se alimentar ao amanhecer e entardecer. O gênero, que inclui mais de 1000 espécies, não é considerado tão perigoso para a saúde humana quanto o Anopheles e o Aedes. Apesar de não ser o principal transmissor de moléstias potencialmente fatais como a malária, febre amarela ou a dengue severa, o inseto de cor parda pode disseminar uma variedade de outras doenças bastante graves, como a febre do Nilo Ocidental, elefantíase e encefalite japonesa. Ao todo, existem cerca de 3,5 mil espécies de mosquitos no mundo, e eles são considerados os maiores responsáveis por mortes de seres humanos em todo o planeta. É incrível saber que um animal tão pequeno pode ser tão mortal, não é mesmo? Agora no nosso primeiríssimo lugar está o polvo de anéis azuis. O fundo do mar é definitivamente uma das regiões mais complexas para ser explorada pelo homem, tão incrível quanto o próprio universo das viagens espaciais. A busca do conhecimento em território suboceânico pode ser tão incrível quanto a descoberta de vida em outros planetas. Um ótimo exemplo da complexidade da vida marinha é uma das criaturas mais belas e mais venenosas de todo o mundo. Trata-se do chamado polvo de anéis azuis, de nome científico Apaloxlaena maculosa. A criatura costuma ser encontrada entre o Japão e a Oceania, ou seja, nos mares do Oceano Pacífico, e felizmente só ataca quem tem coragem suficiente de provocá-lo. Quando isso acontece, o corpo do polvo responde ao estímulo exaltando os anéis azuis, que funcionam mais ou menos como um indicador de morte certa. Com isso, a agressividade do cefalópode atinge níveis altíssimos e ele ataca as presas pulando sobre elas. Através de mordidas com sua pequena boca, o polvo injeta seu veneno letal, que é capaz de matar uma criatura de até 1,2 toneladas. Curiosamente, essa espécie de polvo é bem pequena e atinge no máximo o tamanho de uma bola de golfe.
Mesmo assim, a substância tóxica que ela possui é capaz de matar uma pessoa em até 30 minutos. Por sorte, a taxa de incidentes com esse perigoso animal é muito baixa, o que é ótimo, pois não existem antídotos que consigam combater a ferocidade do veneno do polvo de anéis azuis. Ainda, no caso de uma pessoa ter sido atacada pelo animal, é preciso mantê-la sob cuidados médicos intensivos, sendo que a respiração terá que ser feita de maneira artificial. Esse quadro deve ser mantido até que o próprio corpo consiga excretar o veneno pela urina. Especialistas dizem que ele sozinho tem veneno suficiente para matar até 30 pessoas de uma só vez. O pior de tudo é que nem os trajes de mergulho protegem as vítimas do ferrão desse bicho, um dos mais afiados do mundo. Assim, se você estiver de bobeira no mar australiano, é melhor ficar de olho nas criaturas muito bonitas ou com muitas patas que passarem. Elas podem ser fatais. E aí, o que achou da lista de hoje? Faltou algum bicho que você conhece e merecia estar na lista? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal, pois vai rolar muitos vídeos como esse. Mais uma vez, seja bem-vindo a esse humilde programinha. Você está no canal Os 10 Mais.